Você sente que a sua vida não está fazendo a diferença nesse mundo? Que ela tem se tornado apenas cumprir rotinas, responsabilidades, trabalhar para pagar os seus boletos? Se você se sente assim, eu te digo que eu também já me senti assim e eu descobri uma coisa muito importante. Algo de errado estava acontecendo. Deus não nos criou para vivermos assim. Ele não te criou para viver dessa forma. Deus tem uma vida abundante para você. E Ele quer te usar como um canal para levar essa vida abundante e plena para outras pessoas também. Ele não deseja abençoar apenas você, mas principalmente aquelas pessoas que convivem com você no dia a dia. Finalmente, nós chegamos ao quinto e último vídeo da série, chamado Caminho da Frutificação. E hoje eu vou te ajudar a descobrir um caminho que Jesus deixou trilhado para nós, para que a gente possa alcançar essa vida plena, fazendo a diferença nesse mundo por onde você passar. E se você seguir esse caminho, eu te garanto que você será lembrado assim como Davi. Em Atos 13:36 diz assim: tendo, pois, Davi cumprido o propósito de Deus nessa geração, adormeceu. Não é lindo você poder ter a certeza de que quando você se for, você será lembrado dessa forma? Como você acha que, seguindo a vida do jeito que você tem vivido, você vai ser lembrado depois que você morrer? Porque a morte é algo natural que vai acontecer com todos nós, se Jesus não voltar antes. Então, como você quer ser lembrado? Como Davi? Eu quero ser lembrada como Davi. Eu quero cumprir o meu propósito, o propósito que Deus tem para mim neste mundo. Esse é o legado que eu quero deixar nesse mundo. E eu te digo que esse caminho é o da obediência e do amor. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. O meu nome é Tati Cavalheiro e aqui nós aprendemos juntos a nos tornarmos discípulos de alta performance, mas não conforme os padrões desse mundo, e sim conforme os princípios eternos do reino de Deus. Como eu já te disse, esse é o quinto e último vídeo da série que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você sobre o caminho da frutificação, baseado na parábola do semeador. Jesus conta nessa parábola que o semeador saiu a semear. E ele encontrou vários tipos de solo e as sementes foram plantadas em cada um deles. E nos vídeos anteriores nós conversamos sobre cada um deles. E finalmente hoje nós chegamos no solo que é fértil. No verso 8 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus fala que essas sementes que caíram num solo fértil, elas deram boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. E então no verso 23, ele explicou para os seus discípulos o que isso significava. E eu quero ler com vocês isso. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O que Jesus quis dizer com isso? Quer dizer que essas sementes, elas se multiplicaram, elas frutificaram. Então, nessa parábola, Jesus deixa claro que o semeador é Deus, que a semente é a palavra e o solo é o tipo de coração, da disposição do coração que essa semente, que a palavra vai encontrar. Então, o que também fica claro aqui nessa parábola é que Jesus espera de nós que a gente ouça com atenção, que a gente entenda realmente o significado da palavra e que a gente possa frutificar, ou seja, que a gente possa praticar, ir além de apenas ouvir e de entender, mas que a gente possa levar no nosso dia a dia cada ensinamento que a gente tiver através da palavra. Esse é um coração que já superou todos aqueles solos anteriores que nós conversamos, aquele solo pedregoso, no meio dos espinhos, que não pode ter uma dificuldade que abandona Jesus, que não pode ter alguém perseguindo ele, falando mal do evangelho, que ele também vai deixar de seguir Jesus e de praticar a palavra. Não, esse coração, ele já superou todas essas fases. E o que esse coração quer é praticar
tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele entendeu dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos que estão na Bíblia. E sabe do que mais? São as nossas atitudes que vão demonstrar se nós realmente já passamos por todas essas fases e já estamos nesse momento da prática da palavra. Esse que é o estágio de um discípulo que ama o seu mestre e que quer obedecer o seu mestre acima de tudo, acima de todas as coisas. Eu não sei você, mas esse realmente tem sido o meu objetivo dia após dia, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas que aparecem, porque a vida de ninguém é perfeita. Todos nós temos problemas diferentes, mas sim, cada um de nós tem os seus problemas. Mas isso não pode fazer com que a gente abandone Jesus, que a gente abandone a prática da palavra. Então, se Deus fala na palavra que é para você perdoar alguém, você vai ouvir, você vai entender no seu coração e você vai praticar, você vai obedecer. Se Deus fala que é para você fazer o possível para conviver bem, em paz com todas as pessoas, você vai ouvir, você vai entender e você vai obedecer, praticando essa palavra. E se Deus fala que é para você amar as pessoas, você vai ouvir, você vai entender e você vai obedecer, colocando em prática essa palavra, confirmando isso nas suas ações, na sua rotina. Você deixa de viver daquele jeito que você achava que era o jeito certo e começa a viver do jeito que Deus falou para você que é para você viver. Isso independe daquilo que você sente, daquilo que você pensa que é o correto ou não. Você simplesmente obedece. Você age de forma intencional a obedecer o que Deus espera de você. E aqui é o ponto mais importante, onde tudo muda. O combustível que vai te mover em direção à obediência é o amor. Mas como assim, Tati, o amor? Como pode? Falar assim parece algo muito abstrato, muito distante, que a gente não consegue colocar em prática, né? Só que vamos separar assim, de forma para ficar mais fácil de você entender. Em primeiro lugar, nós precisamos amar a Deus. O amor a Deus vai ser o nosso primeiro combustível para conseguirmos obedecer a Deus. Então, para que a gente possa entender melhor o que isso significa, eu quero ler com você 2 versículos bem curtinhos. O primeiro está em João, capítulo 14, verso 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso daqui é Jesus falando. Então, se vocês me amam, obedecerão. Então, o que vai te ajudar a obedecer é você, em primeiro lugar, amar a Deus, amar a Jesus, aquilo que Jesus fez por você. E o segundo versículo é o 23, no próprio capítulo 14. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, aqui, além de falar que realmente se você amar, você vai obedecer, ainda Deus te dá uma promessa, Jesus te dá uma promessa de que Ele e o Pai vão vir fazer morada em você. E uma vez que você está sendo morada do Espírito Santo, tudo fica mais fácil, porque você tem um ajudador, um cuidador, um guia para a sua vida. E assim você vai sim conseguir obedecer. Sem falar que isso é cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, acima do que você quer, acima do que você sente, acima do que o mundo diz que é o correto ou não. Você obedece porque acima de tudo você ama a Deus, você ama, entende aquilo que Ele fez por você e aquilo que Ele ainda irá fazer por você. E por isso você não quer desagradá-lo. Isso, minha gente, se chama temor. E por fim, a outra forma de amor que vai nos mover em direção à obediência é o amor ao próximo. E para nós falarmos sobre isso, eu quero primeiramente ler com você o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
Eu também quero ler mais um versículo que está em João, capítulo 13, verso 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. É Jesus falando. Se vocês se amarem uns aos outros. Então, aqui nós aprendemos que a marca de um verdadeiro discípulo é o amor uns aos outros. E isso é cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a mim mesmo, como Deus me amou. E amor, gente, para deixar bem claro aqui, o amor ele não é um sentimento. O amor é ação, é atitude, é uma decisão que exige uma ação. Amar é um verbo, não é um substantivo abstrato, um sentimento muito distante que a gente precisa primeiro sentir para depois agir. São as nossas ações que vão deixar bem claro para o mundo que nós somos discípulos de Jesus, que nós estamos dispostos a dar a nossa vida para obedecer aquilo que Jesus espera de nós. Mas isso não significa que você vai morrer literalmente. Significa que você vai deixar de lado as suas vontades, o seu orgulho, a sua vontade de fazer justiça própria. Deixar tudo isso em segundo plano para obedecer e fazer aquilo que Deus espera que você faça. E você vai intencionalmente agir com amor com as pessoas, do jeito que Deus espera de você. Eu sei que isso é difícil para mim, é difícil para todos nós, porque nós vivemos nesse mundo, nessa carne que quer fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Mas isso é carregar a sua cruz e seguir Jesus. E eu te garanto que é somente vivendo dessa forma que você vai garantir uma vida plena, feliz, próspera e que ainda vai fazer a diferença nesse mundo, vai fazer a diferença na vida das pessoas que cruzarem o seu caminho. Você irá gerar muitos frutos e é por esses frutos que você será lembrado quando Deus te chamar para se juntar a Ele. Esse é o maior legado que você pode deixar nesta terra. Assim como nos demais vídeos, eu preparei para você um material em PDF com um resumo de tudo aquilo que a gente conversou aqui e também com um caminho, uma reflexão para que você possa sentar e pensar sobre tudo isso e de como você pode aplicar isso na sua vida. O link para você baixar esse material está na descrição desse vídeo. Não perca essa oportunidade. Agora eu tenho um convite para fazer para você. Você quer fazer parte dessa missão de levar a palavra para as pessoas, de ajudá-los a se tornarem um discípulo de alta performance? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra, que precisa ser alcançada pela essa palavra. A minha oração, mais uma vez, é que você não apenas ouça essa palavra, mas que essa palavra transforme a sua vida.